O fato é que a inflação, após registrar alta nos últimos meses, continua sendo uma preocupação do Banco Central, né? O documento, né, relatório de inflação, foi divulgado nessa quinta-feira, 26. Ô, Rodrigo, a impressão que eu tenho é que esse recado prévio já havia sido dado naquela ata do Copom, não é isso, Rodrigo? Já havia sido dado. O relatório trimestral de inflação é um relatório mais robusto, né, que o Banco Central produz trimestralmente, como diz o nome, e aí traz um pouco mais dos estudos que o Banco Central está fazendo e como o Banco Central está vendo o cenário, né? Qual foi o recado deste relatório trimestral de inflação? Olha, do jeito que está, não dá. É basicamente isso. As expectativas para a inflação pioraram. Os modelos do Banco Central apontam inflação mais alta nos próximos anos, se afastando da meta. Ainda não é uma superinflação, mas são inflações que estão se afastando daquela meta de 3%. Por exemplo, você tem para o primeiro trimestre de 2026, que é quando muda aí, vai ser a primeira leitura no novo sistema de leitura de meta de inflação, estava em 3,2%, a inflação passou para 3,5%, e no relatório trimestral de inflação, o Banco Central já expandiu para o segundo trimestre, e apesar de ter expandido para o segundo trimestre com um juro mais alto, a inflação permaneceu em 3,5%. Ela tem que convergir para a meta, e isso não está acontecendo. Qual é o recado? O recado é que a gente ou vai ter juros mais altos por mais tempo, ou a gente vai ter mais juros por menos tempo para segurar a economia. O Banco Central está dando a coletiva nesse momento sobre o relatório de trimestral de inflação. O Diogo Guilhem, que é o diretor de política econômica, e o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, falando ali, explicando para os jornalistas o que está nesse documento, que tem aí suas 50, 80 páginas, destrinchando a economia brasileira e um pouco dos cenários, tanto interno quanto externo, para o que a gente pode esperar. E o que o Banco Central sinalizou nesse relatório trimestral de inflação é que a inflação está pressionando para cima, e isso é um risco que o Banco Central vai ter que combater com a sua principal arma, que não é a única, tá, gente? Mas a principal arma, que é juros. Então, a taxa de juros deve subir mais um pouquinho. Isso tudo ainda foi piorado hoje durante o dia, né? As expectativas de taxa futura de juros, com o resultado aí, o número do pedido de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que veio abaixo do esperado, né? Então, o que o mercado esperava? Esperava mais gente perdendo emprego, e teve menos gente perdendo emprego. Aí vocês vão dizer, mas esse pessoal da Faria Lima, de Wall Street, são todos uns canalhas mesmo, né? Querem que as pessoas fiquem desempregadas. Não é isso. Talvez seja, mas a desculpa, a explicação é que é o seguinte: se o desemprego não sobe, é sinal que você não tem necessidade tão grande para cortar os juros numa velocidade tão alta lá nos Estados Unidos. Se não corta lá, aqui então, amigo, que a gente está subindo, fica mais fácil de subir mais ainda. Então, piorou um pouco a nossa situação no dia de hoje, com o relatório trimestral de inflação, que não é tão ruim, já tem muito, como o Wilson adiantou aí, tem muito que já estava aí na última reunião do Copom, mas piorou um pouquinho com esse recado aí nos Estados Unidos do mercado de trabalho ainda aquecido por lá.